Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Informativo TV FEMA. Hoje a gente faz um informativo um pouco diferente, porque a gente recebe aqui nos nossos estúdios o palestrante Henri Cardim. Em vez de eu fazer aquela apresentação tradicional do nosso palestrante, eu vou pedir para o Henri Cardim se apresentar, porque eu confesso que eu li um pouco sobre o currículo dele e ele tem uma formação bastante diversificada. Então, Henri, por favor, eu queria que você explicasse para o nosso público, se apresentasse ao nosso público, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na FEMA, TV FEMA. Gente, que coisa organizada, é muita gente aqui correndo o trecho. Bom, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a serem mais felizes, inspirar as pessoas. Então, a formação acadêmica é administração. Então, eu palestrei aqui sobre liderança com a turma de administração e ciências contábeis. Então, foi um privilégio, foi uma coisa muito bacana. E eu estudei administração de empresas, estudei marketing na ESPM com ITA, estudei na Fundação Dom Cabral, na FGV, bom, estudei bastante, assim. Não adianta ser só lindo, precisava estudar um pouco, ter cuca no lance, né? E eu trabalho com consultoria organizacional. Então, eu treino as pessoas, organizo as empresas e inspiro as pessoas com as palestras. Esse é parte do meu trabalho. Escrevo um pouco, né? Escrevo para alguns veículos no Brasil e fora. E estudo bastante, né? Porque a informação precisa estar fresquinha. A informação só vale, Silvio, só vale a informação se ela for dividida. Se a informação for dividida, aí ela multiplica e essa é a minha missão, essa é a minha tarefa. Você é aqui de Ourinhos, ou da região de Ourinhos, nós estamos em Assis, né, para ficar bem claro, né? E me fala um pouquinho, Henri, como é que você se tornou palestrante? O que te levou a ser palestrante? Bom, eu sou do mundo, né? Eu pago IPTU atualmente lá em Ourinhos, mas eu viajo bastante para levar informação. Eu comecei levando informação quando eu saí da universidade como executivo, né? Trabalhei em empresas multinacionais, transnacionais, empresa alemã, Siemens e várias empresas aí na América Latina. E, de repente, eu descobri que quando eu falava com a minha equipe, eu conseguia multiplicar uma informação, uma coisa que eu acreditava, que eu tinha lido, tinha pesquisado, eu multiplicava para 10 pessoas, 20 pessoas. Quando eu fui para a sala de aula, como professor de faculdade, de MBA, eu descobri que eu podia falar e multiplicar para 100, 150 alunos de uma vez só. E, a partir dali, eu também comecei a falar com plateias maiores, né? Tanto em treinamentos quanto em consultoria. Eu falava com o diretor da empresa, ajudava o diretor, o CEO, o patrão da empresa a se reorganizar, a se reestruturar, com mentoria, com reorganização da parte técnica de como você reorganizar uma empresa. A empresa começou a crescer muito rápido, é perigoso, e começou a tropeçar também, é perigoso, óbvio. E a maioria das empresas que eu cuido passam por sucessão familiar, então eu ajudo nesse processo sucessório. Que o pai quer passar o bastão, o avô quer passar o bastão, o filho quer pegar o bastão e é que fica naquela briga, né? Então, eu descobri que quando eu passava a informação, só ajudar o CEO, o dono, né, o patrão, não resolvia. Eu tinha que ajudar os diretores, os gestores. E aí eu fui cuidar de treinamento, workshops, para poder levar essa informação. E quando eu terminava o trabalho, eles me falavam, poxa, Henri, e agora meu chão de fábrica? Eu tenho 200 colaboradores, 500 colaboradores, 1.000 colaboradores, 5.000. E como que eu falo com eles? E aí eu percebi que a palestra me ajudaria a levar informação a mais gente. Então, a palestra tem uma função, não é a mesma função de sala de aula. Na sala de aula, a gente aprofunda um conceito, a gente discute e debate. No workshop, também, você debate, aprofunda. Agora, numa palestra, você inspira as pessoas, Silvio. Você provoca. Na andragogia, pedagogia ensina a criança, andragogia ensina o adulto. O adulto é teimoso, o adulto é birrento, ele não quer aprender. Ou ele fala, isso eu já sei. Sabe o que faz para emagrecer? Eu já sei. Sabe o que faz que fumar faz mal? Também sei, mas não faz. Então, na andragogia, você precisa que ele tenha algum desejo, então eu preciso inspirá-lo para ele ter o desejo. Depois que eu inspirei, aí eu preciso provocá-lo. Ele só aprende na provocação. Então, quando eu pego uma plateia, e essa é a diferença da palestra para a sala de aula, eu preciso fazer aquilo em menos tempo, eu não tenho muito tempo, as pessoas não aguentam ficar muito tempo parado ali, então geralmente são 60 minutos. E naqueles 60 minutos eu preciso conectar com a plateia, levar uma informação, preciso baixar a guarda delas e aí levar a informação, provocá-la, para ela refletir, para ela falar, poxa, isso eu sei, isso eu não sabia, eu vou pensar. Então, é mais ou menos assim, a mãe da gente fala e a gente às vezes não dá conta. E a professora, o policial, alguém tem que falar com a gente de outra forma para a gente poder compreender. Então, é ali que entra a inspiração de uma palestra.
Então, eu conheço colegas que são espetaculares na sala de aula e na palestra tem um pouco mais de dificuldade para conectar. Porque na sala de aula você dá marquinha, você dá nota, você está sendo avaliado. Na palestra não. Ele fica ali se ele quiser, presta atenção se ele quiser. Ele fica no celular, obviamente, 90% da plateia tem um celular na mão e ali ele vai entrar no Facebook, ele vai entrar nas redes sociais e você tem um papel muito forte ali, enquanto educador, enquanto palestrante, de concorrer e ganhar da mídia social com a sua informação. Então, quando eu fui para o mercado de palestra, eu descobri que tinha um papel ali muito bacana para inspirar as pessoas, levar uma informação sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre gestão, sobre sucessão familiar, de forma a que eles percebessem que o tamanho da importância daquilo e como vale a pena estudar, ler, aprofundar aquele tema para fazer melhor, fazer mais. E essa sua longa experiência, não é, Henrique, trouxe aqui para a FEMA nessa semana em que a gente tem a semana acadêmica dos cursos de administração e ciências contábeis, que é a nossa semana de estudos gerenciais. Eu sei que houve aí uma negociação longa, de certa forma, com a professora Daniele, não é isso? Para você chegar aqui, para trazer a palestra Liderança porque alguém te seguiria. Comenta um pouco para a gente em que consiste essa palestra. No primeiro eu fiquei muito encantado, né? Porque foram 9 ou 10 meses de tratativa para poder... Uma gestação. Sim, uma gestação. Para conseguir encaixar a agenda, porque palestrante, consultor viaja muito, tem agenda dentro, tem agenda fora do Brasil, então precisa correr o trecho. E ela veio com uma forma muito competente, amarrando as possibilidades, as datas, e quando fechou a organização de acolher da forma que a informação que eu levaria seria encaixada na necessidade desse tema, que é a Semana do Administrador e das Ciências Contábeis, para esse público, que é o público universitário. Então, a FEMA é uma faculdade exigente, a gente percebe que pelos detalhes, pela riqueza de detalhes, é muito exigente, e as pessoas têm um costume, né? Quem está no interior fala que a faculdade da capital é melhor, quem está na capital fala que o interior é melhor, mas eu posso garantir, porque eu viajo bastante, conheço bastante universidades, que a FEMA é muito organizada, é muito competente no que ela entrega. E eu percebi que conectar com uma plateia de mais de 200 alunos, falando sobre liderança, quer dizer, uns não são líderes, mas pensam em ser líderes um dia. E eu trouxe o tema na ótica técnica e na ótica da liderança como a autoliderança, como as técnicas que você pode adquirir para que você tenha uma postura melhor na sua casa, enquanto líder da sua casa, líder da sua república da bagunça, líder da sociedade, da comunidade e líder de uma empresa. Então, quais são os elementos que fazem com que você tenha uma liderança mais efetiva? Quais são os arquétipos de liderança? Quais são as ferramentas que não dão certo, as que dão certo, os perfis, e como você se coloca na frente de uma plateia para que ela possa te ouvir, para que ela possa te seguir. E o tema liderança, por que alguém te seguiria, é uma provocação, óbvio, né? As pessoas ficam provocadas, elas falam, poxa, por que alguém me seguiria? Porque eu sou legal, porque eu tenho competência. E aí eu vou discorrendo sobre cada um desses temas e fazendo com que a plateia universitária consiga falar, poxa, isso eu gostei, isso faz sentido para mim. E eu conto um pouco a minha trajetória. E ele fala, poxa, então se ele começou ali e chegou aqui, eu também consigo. Eu acho que esse é o papel, é levar uma outra ótica para que eles possam fazer essa avaliação. Porque geralmente eles têm uma referência da casa deles, da comunidade, da família deles. E o que eu trago é uma outra referência de como foi a minha trajetória, como eu consegui resolver uma série de coisas e quais ferramentas eu usei. E eu divido com eles isso de forma bastante conectada e bem-humorada, que eu acho que é importante. O humor, ele ultrapassa fronteiras. Claro, claro. E durante a sua palestra, eu acompanhei boa parte da sua apresentação aqui na FEMA, Henri, e você, assim, você até melhora uma frase que o pessoal costuma dizer o seguinte: você não é do tamanho do seu sonho. E você complementa, você é do tamanho do seu desejo e da sua capacidade de realizar o seu sonho. É porque as pessoas, tem muita frase feita e frase de efeito importante assim para reflexão, só que algumas delas elas acabam cometendo alguns deslizes, né? E eu provoco em cima dessas colocações. Por exemplo, tempo é dinheiro. Eu digo que tempo não é dinheiro, porque dinheiro você gasta e arruma outro. Tempo é vida. Perdeu vida, você não ganha de novo. Então tem que tomar cuidado como que você investe sua vida. Na universidade, na pós-graduação, na especialização, na leitura, com o tipo de colega que você encontra, com o tipo de trabalho que você se propõe a fazer e a forma que você o coloca. E quando eu falo que você não é do tamanho do seu sonho, você é do tamanho do seu sonho. Eu falo, não.
O sujeito que faliu uma empresa não tinha o sonho de falir uma empresa, que terminou um relacionamento, quando ele começou o relacionamento, não no final, mas no começo do relacionamento, ele queria ficar no relacionamento. Então eu digo que você é do tamanho da sua vontade, tem que ter vontade, tem que ter desejo, e da sua capacidade de realizar um sonho. Então, é só ter vontade não resolve nada. Eu preciso ter capacidade, e as universidades ajudam nisso, a preparação ajuda nisso. Então eu preciso ter vontade e capacidade para eu realizar o meu sonho e, em contrapartida, realizar o sonho de outras pessoas que estão ao meu redor, minha família, meus amigos, meus colaboradores. Então, é uma provocação. Certo. Falando um pouquinho sobre liderança, você comentou numa das suas respostas que existem vários tipos de liderança, não sei se a gente pode colocar dessa forma. Sim. Uma curiosidade, liderança é como uma camiseta que a gente veste escrito eu sou o líder, ou seja, você se impõe enquanto líder, ou é uma coisa nata, a gente já nasce com esse dom, com esse talento? Ótima pergunta, Silvio. É assim, tem pessoas que têm uma facilidade para a liderança. Então, é possível que você e o pessoal que está assistindo TV FEMA, eles lembrem de um grupo de crianças, 4 ou 5 crianças brincando, e de repente uma fala, agora vamos brincar no escorregador, e todas vão juntas. Então, ali tem liderança. Né? E de outra forma, tem adultos que se percebem numa situação que precisam exercer a liderança. Só que aí ele tem um arquétipo na cabeça, uma imagem de que liderança é aquele cara que fica bravo, aquela liderança antiga, autoritária. No passado se falava que a liderança era uma luz que vinha dos céus e tocava a cabeça de um homem, tinha que ser masculino, de um homem, e aí ele se tornava um líder, e ele era autoritário. Então ele fazia cara de mal. Então se ele fizer cara de mal, ele é bravo, se ele é bravo, ele é inteligente, se ele é inteligente, ele é um bom líder. Ah, bullshit, isso é bobagem. E a história mostrou que tem liderança laissez-faire, ou liberal, que é uma liderança mais à vontade. Então, por exemplo, você com a sua esposa, com o seu marido, talvez você possa ter uma liderança liberal. Olha, temos que resolver essas contas, resolver a agenda dos filhos, então cada um sabe o seu papel. Então é liberal, cada um tem a sua responsabilidade. Algumas empresas não conseguem aplicar esse tipo de liderança, porque se eu chegar numa empresa agora, dependendo do nível da empresa, e falar, pessoal, chega a hora que vocês quiserem, agora não tem mais horário. Que horário que o pessoal vai chegar? Pessoal, não tem mais horário para sair, tá bom? Sai a hora que vocês quiserem. Que hora que eles vão sair? Então, eu preciso ter um número de pessoa, de equipe muito madura para exercer a liderança liberal. A democrática eu negocio. Ela é ótima, entretanto, tem algumas situações que não dá para negociar. Seu filho fala, pô, papai, eu quero fumar um cigarro aí, tudo bem? Não dá para ser liberal nessa daí, e nem democrático. Eu preciso ser autoritário. Filho, isso faz mal, não vai, porque está na minha casa, isso faz mal para a sua saúde. É uma contravenção. Então, eu preciso saber em qual momento eu uso a liderança. Numa empresa, eu falo, poxa, eu quero ser democrático nessa empresa. E aí eu falo, bom, a partir de agora, vamos escolher os uniformes. Qual o modelo que vocês querem de uniforme? Qual a cor que vocês querem de uniforme? Cada um vai de um jeito. Então, eu não posso ser, nesse momento, tão democrático assim. Então, eu preciso ser mais autoritário. O moleque vai colocar a mão na tomada. Vamos ser democrático. Filho, essa tomada tem uma amperagem alta, uma voltagem alta, vai te dar um choque. Não dá. Eu tenho que gritar. Tomada, choque, para poder protegê-lo. Então, em algum momento você precisa cuidar da sua liderança autoritária, geralmente menos, né, uma proporção menor, em caso de risco ou coisa que o valha, ou quando a equipe está menos madura. Se a equipe está menos madura, eu preciso dar o comando toda hora, né, até ela amadurecer. Amadureceu, eu posso usar democrático. Se a equipe tiver super, hiper, mega, blaster madura, eu posso usar liberal. Então eu preciso ter muito cuidado com isso. Entretanto, é muito comum e provável que as pessoas elas contratem ou cheguem na empresa, o colaborador já está lá. E aí eu preciso consertar ele. Então tem 2 fases aí. Primeiro, na literatura não tem colaborador ruim. Tem chefe ruim. Patrão ruim tem bastante. Agora colaborador não tem ruim. Por quê? Você tem 5 chances. Primeiro, contratar. Tem o bom para aquela função e o ruim para aquela função. Aquele mequetrefe para aquela função. Contratou errado. Segundo o sindicato, o salário é o mesmo. Escolheu errado, apostou errado. Segundo, tem que treinar. O sujeito ele fala, poxa, eu não vou treinar porque ele já veio treinado da outra firma. Pera lá, e a sua cultura, o seu jeito? Então tem que treinar, é preguiça não treinar. Terceiro, precisa acompanhar. É igual criança. Quem tem filho sabe. O filho ficou quietinho, corre, está fazendo arte. Ou está assistindo Galinha Pintadinha. Mas geralmente está fazendo arte. Quarto, eu tenho que reciclar. Eu preciso fazer treinamento para que ele sempre continue com aquela informação nova, aquela habilidade nova. E por último, a função do líder, ou do chefe, ou do encarregado, é de demitir na hora certa.
Porque a demissão é importante para não desgastar um relacionamento, a demissão é importante para poder soltar ele e preservar a equipe. Então, eu tenho 5 oportunidades enquanto líder de tomar a decisão. Então, eu não tomo a decisão. E aí eu falo o quê? Ah, a culpa é do colaborador que é ruim. Não, você não teve coragem de fazer a coisa na hora certa. E muetas vezes a demissão é uma oportunidade para a pessoa que Para está os sendo dois, demitida. para os dois. Pro próprio... Quanta gente eu conheço, Silvio, que foi demitida e pum, estourou na carreira. Então eu estava sofrendo ali. Então tem gente que me fala, eu demiti 20 funcionários agora, hein? Eu tenho que te explicar para você me ajudar a reorganizar. Eu falo, mas por que você mandou embora? Ah, por causa da crise. Eu falo, não é verdade. Não é verdade, sim, não é verdade. Você mandou embora os 20 melhores? Ah, não. Me conta um pouco desses 20 que você mandou embora. Me dá algum exemplo. Ah, esse aqui está de atestado faz mais de um ano. Esse aqui sempre dá desculpa, ele é mole. Por que você não demitiu ele antes? Tinha que soltar ele. E segundo Vitor Hugo, quem poupa o lobo penaliza a ovelha. Então ele precisa abrir mão, sim, do sujeito que não está feliz na empresa. Essa é uma regra. Agora, enquanto líder, ele necessita fazer o melhor para a sua equipe, produzir o melhor para a sua equipe. Então, ele precisa aprender a delegar. E não é largar. Ah, já larguei, ele tem que se virar. Ontem eu jantava com um colega e ele me disse assim, não, porque aquele colaborador não tem jeito, depois de 4 anos ele é muito competente, mas eu tive que mandar embora. Você é muito competente, por que mandou embora? Então, é claro que ele reclamava, ele colocava a tarefa e ele não havia entrega, não havia o delivery, não havia entrega do que ele pediu. Onde está o erro? No líder. Por quê? Ele tem também 5 oportunidades para delegar. Ele precisa falar o que tem que ser feito. Ele não pode falar e fugir. Você não pode treinar o time em janeiro e buscar taça em dezembro. Tem que gritar, treinar, explicar, descer, chorar junto, abraçar, substituir, desce no vestiário, volta. Esse é o trabalho do líder. Ele precisa, primeiro, falar o que tem que ser feito, explicar como tem que ser feito, deixar ele fazer um pedaço para ver se ele sabe fazer, conferir, redirecionar. Melhor que confiar é conferir. Isso para tudo, para filho, para mulher, para marido, para colega. Melhor confiar é conferir. E por último, ele precisa reorganizar, elogiar ou redirecionar o sujeito. Então sempre a responsabilidade está em cima dele. Então se eu tenho uma equipe que eu não estou feliz, não tenho orgulho dela, eu preciso rever meus conceitos. Porque tem oportunidade na hora que ele entra e na hora que ele está na empresa e na hora que ele sai. Então eu desafio meus clientes e falo, olha, um líder competente, ele precisa ter orgulho da sua equipe. Orgulho. Eu tenho orgulho da moça que faz limpeza, aquela senhora que é educada, que é leal, que é dedicada. Eu tenho orgulho da minha secretária, da minha recepcionista, tenho orgulho do meu engenheiro. Tem que ter orgulho. Se você não tem orgulho, tem raiva ou tem vergonha ou coisa que o valha, tem que rever seu conceito. Não se constrói empresa boa com gente não boa. Não se constrói uma empresa nota 10 com gente nota 7. Não funciona, matematicamente está errado. Então, esse é o papel do líder. Ô Henri, o tema da nossa semana aqui de estudos gerenciais é gestão do conhecimento. Um líder, ele tem que ser um bom gestor do conhecimento, é isso que você está comentando? Mais do que isso. No passado, ele pegava uma empresa, ou ele se transformou em gerente, não tem ninguém aqui, sobrou você agora é o novo gerente, o novo supervisor, o novo carregado. Então, ele tinha que abraçar aquela causa. E aí era muito fácil no passado próximo, não gostei de você, vai embora. Então era assim, para contratar, o mercado diz que para contratar, 81% das contratações são feitas pelo currículo, pelo LinkedIn, pela ficha. Só que 92% das demissões são feitas por empatia. Na hora de mandar embora, agora vai ser minha hora da vingança, eu não gosto de você, eu vou te demitir. Então demite por empatia, por gosto e não pelo currículo, porque ele é competente, ou por comportamento. Então, no passado, como funcionava? Não gosto, demito. Quando o país está numa situação menos confortável, economicamente falando, eu não posso errar tanto e não posso ficar brincando de substituir, porque é caro substituir. O empresário que está aí nos assistindo na TV Fema, ele sabe que ele precisa pagar os tributos, pagar os 50% de multa, é muito caro substituir e caro depois recrutar, selecionar, contratar e treinar um novo. A curva de aprendizagem desse colaborador. Então, ele não pode mais se dar o luxo de troca, como se fosse roupa. Não é mais assim. Ele precisa, se ele pegar uma equipe pronta, ele tem um papel enquanto mentor, enquanto coaching, de provocar a sua equipe, produzir conhecimento nessa equipe. Ontem eu tive com um empresário aqui em Assis, extremamente competente. Ele é uma exceção à regra, porque, via de regra, as pessoas eles terceirizam a culpa e ele não. Henri, meu pessoal, ele precisa estudar. Ele dá desafio para a equipe dele. Se vocês lerem X livros ano, vocês terão uma premiação. Então, ele ainda vai dar prêmio para quem estudou. Eu me lembro, uma multinacional que eu trabalhei, isso é multinacional
é mais comum, né? Essa empresa que eu lhe falei agora, desse colega, não é multinacional, é uma empresa aqui de Assis, mas as multinacionais, eles têm esse papel também, que é provocar o colaborador para que ele se prepare mais, para que ele estude. Eu me lembro de uma analogia muito engraçada, Silvio, de um colega que falou o seguinte, não, na época de faculdade, ele dizia, não, é bom namorar mulher feia. Eu não entendi. Eu sei que mulher feia é igual mulher bonita, só que feia, né? Ele falou assim, Henry, o desafio, Henry, é porque se você não é mulher feia, aí ninguém fica com ela. Você não tem perigo de perdê-la. E eu falei, poxa, parece empresa, né? Então eu não vou treinar no colaborador, porque senão o outro toma ele se ele fica bom. Então eu ficar com um colaborador ruim. Não faz muito sentido, não tem sentido nenhum esse negócio. Então, tem um papel de ajudar o colaborador a se preparar mais e melhor, ajudá-lo, orientá-lo, porque assim, às vezes ele olha e fala assim, o que eu leio? Poxa, pera lá, vamos começar de novo. O que você já leu? O que você gosta de ler? Qual o volume de leitura seu? Ah, mas eu não gosto de ler nada. Então assistir um filme, porque às vezes o filme ele te provoca, ele te leva uma informação. Claro. Né? Então, o líder sim tem um papel de deixar a equipe dele mais forte. Então não é prepará-lo. Eu estou há 20 anos numa empresa, tem gente que comenta comigo, 10 anos numa empresa. Eu falo, ok, você então aprendeu no primeiro ano e multiplicou os outros 9 anos, não fez mais nada. Um desafio que eu proponho sempre para meus colegas é, faça o seu currículo, renove o seu currículo todos os anos. Entre no seu LinkedIn, porque hoje o currículo está fora de moda, as pessoas entram no LinkedIn para saber quem você é, não só no LinkedIn, felizmente ou infelizmente, entram no Google, entram no Facebook para saber quem nós somos. E aí, ali dentro, todo ano você fazendo essa revisão, como presente de aniversário, você faz aniversário em novembro, então todo novembro você entra lá e refaz o seu LinkedIn. Se ele estiver igual, significa que você não evoluiu. Então, eu não evoluo, eu não faço nada e falo para o meu chefe, ô chefe, eu quero aumento. Mas por quê? Ah, porque a faculdade aumentou, porque a prestação do meu carro aumentou. Não faz muito sentido. É uma moeda de troca. Você nunca vai ganhar dinheiro, isso é muito legal, nunca vai ganhar dinheiro porque você é importante. O professor é importante. Conhece um professor rico? Eu não conheço. O bombeiro é importante, a enfermeira é importante. Então, você ganha dinheiro para você ser exclusivo, você ser diferente. Então, se você olhar o jogador de futebol lá, o Messi, ele é diferente. Então, ele é especial. Quem é especial acaba tendo uma remuneração melhor. Então, na administração, na liderança, se ele for especial, se ele for melhor, ele vai sim ter uma remuneração melhor. Então, o desafio dele não é só ele ser vaidoso e sou o chefe, eu sou o patrão, eu sou o filho do dono, eu sou o líder. Não é isso. É ele provocar no outro que o outro evolua ao ponto de quando ele for tirar férias, ele tem até dúvida quem vai ficar no lugar dele, porque estão preparados. E, via de regra, a primeira coisa que eu uso com meus clientes é, você já tirou férias? Não, eu não tiro férias. Quase um orgulho, sabe? Não, mas eu não tiro férias, inclusive, eu trabalho tanto que eu estou até com uma gastrite aqui. Você fala, gente, coisa horrorosa, né? Sentir orgulho disso. E nosso cérebro ele é preparado para que a gente descanse ele. Quando eu estou descansado, o meu xará, o Henry Ford, ele produzia as pessoas trabalhando 14 horas, depois ele resolveu passar para 8 horas. Não porque ele era bonzinho, porque provaram para ele que trabalhar 14 horas repetidamente, as pessoas ficavam mais cansadas, tinham mais acidentes. Então 8 horas era o adequado. E no passado próximo, os líderes queriam produzir mais, como que eles faziam? Trabalho 8 horas, quero produzir mais, dobro o turno. Eu quero produzir mais, 3 turnos. O nosso trabalho hoje é intelectual. Então a maioria das pessoas que estão nos assistindo tem um trabalho intelectual. Então como que funciona? Eu quero produzir mais, o que eu faço? Produz mais, seu cérebro tem que produzir mais. Vamos lá, se você tem um pedreiro na sua casa, você fala para ele, olha, se você terminar essa laje hoje, eu te dou um dinheiro a mais e ainda te dou um churrasco. Ele entrega a sua laje. Se eu pegar um sujeito que trabalha com a parte intelectual e falar, se eu te dobrar o salário, amanhã você produz o dobro, ele não consegue. Ele pode produzir mais se ele tiver com a cabeça tranquila e com inspiração. Então, por isso que é importante. Ele está no banho, ele tem uma ideia. Está no cinema, ele tem uma ideia. No carro, ele tem uma ideia. Ele está ali namorando, ele tem uma ideia boa, tô falando. Então, sempre ele vai ter uma ideia. E essa ideia, cabeça boa, vai fazer com que ele tenha novos projetos. Então, o desafio para quem trabalha com conhecimento é conseguir a todo momento estar inspirado para ter novas ideias, novas decisões, novas soluções e criar novas alternativas em épocas de competição muito acirrada. Então, o desafio do líder contemporâneo ele é muito maior do que o líder do passado próximo, que era só mandar e outro obedecer. Então, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Hoje não é mais assim. Então, eu preciso ter a liderança de fato e de direito. Tem uma liderança que é só do crachá.
Está escrito ali no crachá dele, eu sou supervisor, eu sou diretor, eu sou filho do dono, eu sou patrão. E algumas pessoas o seguem. Quando você tem conhecimento, tem sapiência, as pessoas também te seguem. Quando você tem empatia, as pessoas também te seguem. O desafio qual é? Eu tenho a empatia da equipe, da comunidade que eu cuido, eu ter o conhecimento, a sapiência daquele negócio e, além disso, ter, com o tempo, eu conquisto o cargo ou a patente para poder ter legitimidade no meu mando, na minha liderança. Bom, aí, o nosso tempo é curto, infelizmente. Eu sei que a gente teria a gente teria vários temas aqui para debater. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público e também os seus contatos para quem está nos assistindo. Bom, a mensagem é, gente, a pergunta é, esse é o seu melhor? Esse é o seu melhor, sua melhor entrega, seu melhor beijo, seu melhor abraço, sua melhor entrega no seu trabalho, na sua escola, esse é o melhor? É a primeira pergunta. A segunda provocação é, qual é o seu sonho? Você está na direção do seu sonho? E tem que sonhar grande, né? Tem que sonhar bastante, sonhar grandão. Esse é o nosso maior desafio, para ter um mundo melhor e sermos protagonistas. Eu tenho certeza que você consegue fazer isso. É só você respirar fundo e perceber que você é o ator principal dessa brincadeira. E, bom, meus contatos é Henry, H-E-N-R-I, Henry Cardim, C-A-R-D-I-M, M de Maria. Só colocar lá no Google, tem bastante coisa lá. Eu estou em todas as redes e se precisar perguntar alguma coisa, pergunta que eu respondo. Eu escrevo para vários veículos aí, então se você pesquisar vai ter muita matéria legal sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre sucessão familiar e pode te ajudar. Muito agradecido você aí, telespectador da TV FEMA. Legal, hein? Obrigado então pela Muito sua agradecido. participação, foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu. A gente continua com a programação da TV FEMA. Silvio Moura para o informativo TV FEMA. Tá.